A Bíblia, ela é bíblica? Na sua opinião, sim ou não? Eu vi alguns vídeos no YouTube falando desse tema e eu me senti assim com vontade de participar desse assunto, né? Eu vi que algumas pessoas acham que sim, a Bíblia é bíblica, outros já dizem que a Bíblia não é bíblica, e muitas pessoas que acreditam na Bíblia ficam se perguntando: poxa, mas eu carrego a Bíblia, e agora a Bíblia não é bíblica? O que eu vou fazer com a Bíblia? Paro de andar com a Bíblia? Continuo andando com a Bíblia? Leio a Bíblia? Paro de ler a Bíblia? Então eu resolvi falar o que eu acho. Qual é a minha opinião? A Bíblia, ela é bíblica? Na minha opinião, sim. A Bíblia é bíblica. E eu vou falar o porquê que eu acho que a Bíblia, ela é bíblica. Porque quando você faz a pergunta, a Bíblia é bíblica? É meio vago essa pergunta. Eu acho que a pergunta deveria ser essa: a Bíblia, toda a Bíblia, hoje, ela é aplicável a nós? Aí sim, eu poderia dizer não. Toda a Bíblia, ela não é aplicável a nós. Até porque a Bíblia, ela não é um livro que foi escrito ontem. Ela é um livro que ela narra a história desde o início da humanidade. E fala sobre diferentes povos em diferentes épocas. Então, Adão estava ali no Éden, no paraíso. Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, existe uma árvore aqui no meio do jardim, essa árvore é a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. O que Deus falou para Adão não é aplicável para nós, porque nós não estamos dentro do paraíso. Nós estamos numa selva de pedra, né? Mas o que Deus falou para Adão foi aplicável a Adão em certo momento. Então foi bíblico para Adão em certo momento aquilo. O que serviu para Adão como aplicável ou bíblico naquele momento também não serviu para os judeus, que veio alguns anos na frente. Então eu acho que essa é a grande pergunta, né? A grande polêmica. A Bíblia é bíblica? Mas eu acho que essa não seria até uma pergunta correta. Seria: toda a Bíblia, ela é aplicável? Não. Mas como você sabe se ela é aplicável ou não? Você tem que fazer um estudo a respeito das dispensações, né? O que são dispensações? A palavra dispensação, ela encontra-se 4 vezes no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 9:17, Efésios 1:10, Efésios 3:2 e Colossenses 1:25. Essa palavra, ela é derivada da palavra grega, que significa oikonomia, né? que representa, que significa uma administração que Deus faz em sua grande casa. Ou seja, através dos tempos, Deus usa da dispensação para organizar a humanidade em cada momento, né, em cada momento da estadia do homem nessa terra. Por isso que eu digo que a Bíblia é bíblica. A bíblica, hoje, para mim que sou cristão, a lei dada a Moisés, ela não é aplicável a mim. Por quê? Porque eu vivo debaixo da graça. Mas a lei, em certo momento, ela era aplicável
ao povo judeu. Então, naquele momento, a Torá, a Taná, ela era bíblica para aquele povo. Então eu posso dizer que a Bíblia é bíblica, ela não é aplicável a mim. A lei não é aplicável para mim hoje, mas ela foi aplicável para um povo. Então ela foi bíblica naquele momento para aquele povo. Da mesma maneira que você pega a lei, o que é a lei? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. E no Pentateuco vai estar lá o Gênesis, correto? O Gênesis, igual eu falei anteriormente, vai estar narrando a história de Adão. Quando Adão foi colocado no paraíso e Deus falou para Adão: Adão, não come da árvore que está no meio do Éden, porque o dia que você comer, abrirão seus olhos e certamente você morrerá. Esse texto era aplicável a Adão, está dentro do Pentateuco, mas não era aplicável ao povo judeu. Mas está no Pentateuco. Mas é bíblico para os judeus, ou aplicável para os judeus esse texto? Não, porque não existia árvore mais. Essa árvore não existia mais, né? Porque em Gênesis diz que Deus mandou os querubins ficar na porta do jardim, colocou uma espada flamejante para ninguém entrar. Então esse jardim ficou oculto. Então não era aplicável ao povo judeu, mesmo esse texto estando dentro do Pentateuco. Mas esse texto é bíblico? Sim, porque ele foi aplicável a Adão em certo momento. Então, eu posso dizer que a Bíblia é bíblica? Sim. Por que a Bíblia é bíblica? Porque ela foi aplicável a um povo em uma certa época, né? Quando você estuda as dispensações, você vai ver que são 7 as dispensações. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, onde o homem não tinha consciência do bem e do mal. Era uma maneira que Deus tratava com o povo. Então, aquela maneira que Deus tratava com o povo era aplicado àquele povo. Então, era bíblica naquele tempo. Depois veio a dispensação da consciência. Depois veio a dispensação do governo humano. Depois veio a dispensação da lei. Depois veio nós estamos vendo hoje a dispensação da graça, mas também nas escrituras, na Bíblia, né, fala da dispensação do milênio. A dispensação do milênio é aplicável a nós? Não é, porque nós ainda não estamos vivendo o milênio. Mas é bíblico? É bíblico, porque no milênio, o que se diz a respeito da dispensação do milênio, ela vai ser aplicada no milênio. Então, eu acho que a gente poderia deixar mais claro essa pergunta assim: a Bíblia, ela é bíblica? Sim, ela é bíblica. Mas ela é totalmente aplicável? Não dá para ser totalmente aplicável, porque ela é um livro que trata em várias épocas com vários povos. Com judeus, com o cara que estava lá no Éden, fala do milênio, que é uma época depois na nossa. Entendeu? Então é bíblica porque em cada época ela tem o seu valor. É claro que todo o valor da Bíblia, ela se perderia se Cristo não tivesse sido morto na cruz do Calvário. Mas se você prestar atenção, em cada época, a Bíblia, ela aponta para Cristo, ela faz referência a Cristo, ela se curva a Cristo. No próprio Gênesis, quando até pode haver uma controvérsia de alguém que está me vendo e me ouvindo, porque pode ter uma outra opinião. Mas quando o homem peca, Adão e Eva peca, o que Adão e Eva peca? O que Adão e Eva faz para se vestir? Eles se vestem de folhagem. Mas Deus troca a roupa deles por uma roupa de animais. Por quê? Porque quando Deus pega aqueles animais e mata aqueles animais para dar a roupa para Adão e Eva, existe um derramamento de sangue.
apontando para a morte de Cristo com o derramamento de sangue lá na cruz do Calvário. Mais na frente, todo aquele sacrifício, ou até mesmo antes do sacrifício, ali dado ao povo judeu nas festas, o próprio Abraão, a lei não existia ainda. Mas Deus pede para ele o quê? Pede Isaac. Por quê? Porque Isaac, ele estava representando, então, a Bíblia já estava se curvando para o sacrifício perfeito que ia vir. Deus não deixou matar Isaac. Por quê? Porque o sacrifício de Isaac não ia ser um sacrifício perfeito. Mas o modelo do sacrifício de Isaac era o mesmo modelo da cruz. Então era um modelo bíblico. Mais na frente, o pessoal começa a sacrificar animais pelo pecado. É aplicável para nós hoje? Não é. Mas naquele momento era aplicável, porque Cristo não havia morrido. Cobrir o pecado? Ele era um tipo de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, nada daquilo que tinha feito teria valor. Mas aquilo que tinha sido feito teve valor porque Cristo morreu. Hoje nós estamos na graça. O Novo Testamento é a regra de fé do tempo da graça. É o ensinamento deixado para nós viver no tempo da graça, né? Os frutos do Espírito: paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio e etc. Só que nós não estamos vivendo no milênio, mas nós acreditamos que tem algo por vir, e esse porvir ainda não é chegado a nós. Mas porque ele não chegou a nós, ele não é bíblico? Só porque não está aqui? Não, ele não é aplicável a nós, mas ele é bíblico porque ele está narrado nesse livro e vai chegar. Então eu digo o seguinte: a Bíblia, ela, do início ao fim, ela é bíblica, porque em cada parte da existência do homem, ela foi aplicável em um certo momento. E hoje parte dela é aplicável a nós. Então a Bíblia é bíblica? Sim, é bíblica. A gente tem que executar tudo que está na Bíblia? Não, cada coisa a seu tempo. E nós estamos no tempo da graça. Então estude as dispensações que você vai entender o que eu estou falando. Talvez isso pode ser um assunto para me tratar em uma outra hora. Então, a minha opinião, não desrespeitando outras pessoas que pensam diferente, não, de maneira nenhuma, é minha opinião. A Bíblia, ela é bíblica por esses fatores. É isso aí, até mais.